Texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Farei essa leitura na Nova Versão Internacional. O texto está projetado para que vocês possam acompanhar. Você também pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1º ao 7º versículo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A maior parte do trabalho pastoral a igreja não vê. E tem gente que se acha no direito de falar que o pastor não faz nada. A frase é do reverendo Adão Carlos, e ela nos coloca diante de uma triste realidade que é ser ministro da palavra e dos sacramentos nos nossos dias. Se de um lado nós temos pastores que se dedicam ao rebanho e são muitas vezes por eles menosprezados, do outro nós temos pastores que fazem do rebanho o seu lugar para a engorda pessoal, ou seja, extorquem a igreja e os seus fiéis. A dicotomia talvez seja reducionista, mas traduz boa parte da realidade vivida. Não é à toa que num estudo recente foi constatado um alto índice de renúncia ao ministério por parte de pastores que sofrem ao serem instigados a levar suas igrejas a serem como são as igrejas dos pastores que estão na grande mídia. O que a grande maioria de nós desconhece é a falta de caráter da maioria dos pastores que ocupam as telas das televisões, dos computadores e dos celulares. Hoje nós vamos compreender um pouco como a falta de qualificação pastoral é nociva para a vida da igreja e como o caráter transformado é importante para o ministério pastoral. Paulo estava escrevendo a sua carta para Timóteo e, antes de falar a respeito da qualificação pastoral, ele falava sobre a vida de aparências e as dificuldades que provinham dos falsos ensinos que tinha na comunidade de Éfeso. Paulo percebe que a falta de líderes comprometidos tinha corrompido e deturpado o ensino e a pregação do Evangelho. Ele pensa em tudo o que escrevera até agora e como ele poderia instruir Timóteo no cuidado para com a capacitação e qualificação da liderança. Paulo pensa em como os relatos que recebera revela que os falsos líderes estavam mais interessados e preocupados com as aparências e os títulos, com os ganhos que eles tinham, do que em pregar o Evangelho. Ele se lembra de seu tempo de discipulado, de como ele aprendera a deixar de lado toda a pompa de ser fariseu, para aprender a ser servo de Cristo. Então ele se assenta e escreve: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. A igreja de Éfeso sofria com os falsos ensinos. Pessoas que pregavam o Evangelho e o distorciam. Gostavam de enfocar exigências que eram supérfluas face à simplicidade do Evangelho. Do que valem as qualificações profissionais se o caráter do líder não condiz com a vontade de Deus? Paulo apresenta uma lista de características de quem é líder, e é interessante que ele apresenta uma lista de características e não de deveres. Os deveres ele vai tratar mais à frente na carta. Por que ele faz isso? Porque havia em Éfeso pessoas que buscavam na igreja uma maneira de se autoafirmar ou obter sucesso. Os cuidados apresentados por Paulo são necessários para que o líder não venha a cair e dar mau testemunho diante de todos.
O cuidado com a escolha e capacitação dos líderes passa pelo caráter transformado. E qualificação não é currículo, mas é caráter transformado. Paulo mostra uma lista de qualidades que revelam o caráter que deve ser moldado para se pastorear o rebanho do Senhor da igreja. Não consta da lista de Paulo, e é interessante a gente notar isso, né? Ele não diz ali, olha, o bispo, o pastor da igreja, ele tem que ser bom de púlpito, né? Tem que ter uma boa oratória, tem que estar com a barba sempre feita, ou barbudo, né? Tem que se apresentar muito bem, tem que se vestir assim, tem que se vestir assado, né? Tem que saber falar a linguagem mais acessível. Não consta essas coisas na lista de Paulo. Não está ali tudo isso, mas ali constam características que revelam a necessidade do pastor ter um caráter transformado para os valores do reino de Deus. Não se trata de um padrão moral elevado. Se trata do pastor ser moldável diante daquilo que precisa ser mudado para pastorear a igreja de Cristo. Não é qualificação profissional. Oratória faz-se um curso. Apresentação pessoal você também faz curso. Trata-se de caráter. E qualificação não é o currículo, mas é o caráter transformado. E assim como na igreja de Éfeso se sofria com a falta de qualificação pastoral, nós sofremos em nossos dias também com a falta de qualificação pastoral. O ano era 2013, início do ano, meados de fevereiro. O dia amanhecia quando a polícia executava um mandado de prisão, busca e apreensão numa mansão de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. A pessoa que se buscava era acusada de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, coação, 4 homicídios e o estupro de 6 mulheres. Passados quase 2 anos, final de 2014, a pessoa que fora presa no ano anterior sai pela porta da frente do presídio de Bangu, amparado por um habeas corpus conseguido pelos advogados pagos por um grupo de deputados. Seria só mais uma notícia de crime, comum no Brasil até, ainda mais em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, onde o tráfico de droga é tão intenso, né? E nem chamaria muita atenção assim, não fosse o fato do acusado ser o líder de uma grande igreja do estado do Rio de Janeiro, com quase 1 milhão de membros, e ter entre os seus quase 1 milhão de membros pessoas da televisão, da música e até mesmo do futebol. Exemplos de falta de caráter no meio religioso são muitos, e não é de hoje que nós temos. Basta uma pesquisa rápida para perceber o quanto as pessoas estão pouco interessadas no caráter do líder e mais em como aquele líder pode servir os seus interesses. De igual modo, líderes se aproveitam deste desejo do povo em querer ter os seus desejos satisfeitos para manipular este povo, né, e atender os seus propósitos sórdidos. Assim se torna escandalosamente insano vermos membros de igrejas defendendo cegamente seus líderes que comprovadamente roubaram, fraudaram a Receita Federal, se associaram ao tráfico de drogas e chegaram até a estuprar e assassinar. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes em geral, não estão isentos de falharem, não estão isentos de caírem. Qualificação não é currículo, mas é caráter transformado. Com o crescimento e a proliferação de milhares de comunidades e igrejas, é natural que proliferem as renúncias e líderes que, amando o dinheiro e mais a si mesmo que a Cristo, não estão preocupados em mudar o seu caráter ao caráter do Mestre. Alguns são ótimos em oratória, outros são ótimos em animar auditórios, outros fazem até stand-up comedy no púlpito, outros são ótimos administradores. Dentre todos eles, há uma minoria que busca mudar o caráter ao caráter de Cristo. E uma imensa maioria que, mesmo com currículo e fama, não está interessado no caráter de Cristo, mas está interessado na sua conta bancária gorda,
e nos aplausos que inflam o ego, nos auditórios lotados que afagam e lhes dão a sensação de poder. Eles são poderosos. Esquecem-se que qualificação não é currículo, qualificação é ter o caráter transformado. E diante dos novos exemplos de liderança, persiste a responsabilidade que nós temos como corpo de Cristo em buscar a integridade de caráter, moldando o nosso caráter ao de Jesus. Nós não podemos nos render a pastores e líderes que buscam satisfazer seus caprichos e desejos por fama. Nós não podemos deixar de lado o caráter e o testemunho cristão, relevando as falhas morais, só porque aquele líder é bom de púlpito, ou aquele líder é famoso e está ali em evidência. Profissionais da religião nós temos ao monte. Inclusive Paulo, quando ainda era Saulo, foi um deles. No entanto, uma vez confrontado por Cristo no caminho para Damasco, ele foi transformado. E aí a gente percebe que toda aquela qualificação de Paulo, todo aquele currículo vitae de Paulo, não servia para nada, porque ele precisava ter o seu caráter transformado. Voltemos então os nossos olhos novamente para o texto, e como Paulo nos ensina que Deus transforma o caráter de quem pastoreia. Paulo continua sua carta para Timóteo. Ele pensa em como a sua vida foi transformada e como ele deixara de ser um rígido e implacável perseguidor de cristãos para ser o pastor que Jesus precisava para o seu rebanho. Ele percebe que mesmo sendo ele profundamente qualificado, uma vez convertido, não saiu proclamando e assumindo funções de liderança, mas se submeteu ao aprendizado do que é a vida com Cristo. Não basta apenas ter qualificação, é preciso ter vida com Cristo para que o seu testemunho seja visível, principalmente diante dos não cristãos. Paulo então respira fundo e retoma a escrita da sua carta, concluindo o seu pensamento. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Paulo nos revela no texto a Timóteo as qualificações para se pastorear o rebanho de Deus. Não são só o que a maioria das pessoas pensa. Não se trata de parâmetros que trazem resultados efetivos e desejáveis aos olhos humanos. Pastorear o rebanho não é uma fórmula mágica. Você não consegue pegar conceitos das administrações de empresa, conceitos de outros setores e áreas do conhecimento e simplesmente aplicar ao pastoreio, porque o pastoreio não lida com uma ciência exata. Mas Paulo então nos apresenta alguns parâmetros. Estes parâmetros nos permitem o desenvolvimento da atividade pastoral. Qualidades como ser irrepreensível, moderado, sensato, são características que se adquirem com a convivência e a maturidade no relacionamento com Cristo. Ser uma pessoa não apegada ao dinheiro revela como o pastor não pode colocar questões financeiras, nem mesmo o seu sustento, à frente da prática pastoral. Ter uma família que caminha nos caminhos do Senhor aponta para a necessidade da vida pastoral não ser uma profissão que se restringe ao âmbito da igreja, mas uma vocação que perpassa todos os âmbitos da vida do líder. Mais uma vez, qualificação não é currículo, mas é caráter transformado. E Paulo compreende tal verdade olhando para a própria vida. Foi um fariseu implacável, perseguidor da igreja, assassino de cristãos. A transformação em apóstolo não foi da noite para o dia. Seus conceitos e caráteres precisaram ser transformados. É Deus quem atua na vida de Paulo, revelando o que precisa ser mudado, para que a sua missão se cumpra. A transformação se dá em Paulo, mas quem a promove é Deus, que com graça e misericórdia revela a sua vontade, para que o apóstolo possa ser confrontado e se submeta à vontade de Deus. O modelo é Jesus Cristo. É nele que o ministério de Paulo e Timóteo se alicerçam, e o exemplo de Cristo é que dirige a vida da igreja. Jesus teve uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus, e toda a sua mensagem aponta para a transformação total da vida do ser humano. Não se converte apenas à espiritualidade, mas também, e ouso até dizer principalmente, o caráter. Paulo teve toda a sua vida transformada,
ao ser confrontado por Cristo no caminho de Damasco. Toda a qualificação de Paulo não servia para ele sair liderando o povo de Deus. Foi preciso submissão a Cristo. Para aprender a se submeter levou tempo. Cristo não busca pessoas com currículos perfeitos para liderar. Qualificação não é currículo, mas é sim caráter transformado. E assim como transformou o caráter de Paulo, Deus transforma o nosso caráter e o caráter da liderança hoje. Toda semana, uma van do Serviço Social do Comércio encosta ao lado de uma padaria em Manaus para retirar uma doação de pães. Já há mais de 10 anos, o padeiro doa cerca de 1.200 pães para um programa do SESC chamado Mesa Brasil, que visa reduzir o desperdício de alimentos nos comércios, destinando esses alimentos para famílias carentes. O padeiro começou doando as sobras e hoje ele produz pães frescos especificamente para este projeto. Cerca de 25% do que é produzido na padaria é entregue para este projeto, mas não é entregue a sobra não, que não vendeu durante o dia, fresco, feito na hora, né? O dono da padaria já participa desse programa há 10 anos. Segundo ele participa há mais tempo do que ele é evangélico. E há mais tempo do que ele é pastor. Deus não está preocupado com o seu currículo. Ele não está interessado na sua formação acadêmica, embora ele a use como instrumento de sua graça para atingir pessoas que muitas vezes, muitos de nós não conseguiríamos levar a mensagem. Mas ele quer saber da sua vida moldada ao padrão de Cristo. Ter um bom caráter é o desejável. O mundo está repleto de exemplos de pessoas de bom caráter. O padeiro da ilustração que eu contei é um deles. Ele já praticava a boa ação. Nem evangélico ele já contribuía com os alimentos. Mas após a sua conversão, parou de dar as sobras e passou a contribuir com produtos frescos. 25% da produção vai para o projeto. Antes ele era um homem de caráter. Agora, com sua atitude, ele se revela um homem cujo caráter foi moldado por Cristo. Ele não entrega a sobra, ele entrega aquilo que é devido e até mais. Qualificação não é currículo, é caráter transformado. E é Deus quem transforma o nosso caráter. Nós não buscamos a integridade de caráter para sermos bonzinhos. A busca é para sermos parecidos com Cristo, cada dia mais. E essa moldagem de nosso caráter se dá quando nos submetemos à vontade de Deus. É Deus quem opera a transformação em nós. A nossa parte é a obediência e submissão. É Deus quem capacita a liderança, e uma das marcas desta capacitação é a transformação na maneira de pensar e de agir, ou seja, a mudança de caráter que é visível em atitudes e não só em palavras. Nós temos o privilégio de servir a Deus como povo, por Ele chamado. Submeter-se à transformação de caráter é uma das trilhas que a santificação nos leva. Nossa missão é não nos calarmos diante de líderes que têm desvirtuado o Evangelho ou não têm alinhado sua vida com o púlpito ou o ensino da palavra. E eu digo isso com muito temor, porque eu estou aqui diante de vocês, nesta noite, expondo como a falta de caráter pode ser danosa para a vida da igreja. E pastor falar de pastor no púlpito é um problema sério, mas ninguém mais qualificado para falar de pastor do que o pastor. Porque nós sabemos tantas as agruras, quantas tentações, quantas alegrias que nós passamos. E sabemos, quando olhamos para o que aí se apresenta como sendo o reino de Deus, o quão distante do reino de Deus eles estão. E o quanto, muitas vezes, nós falamos, anunciamos, orientamos para a igreja, e muitas vezes, muitos de nós ainda se deixa iludir. A mensagem não pode se restringir apenas a apontar erros, mas esta mensagem, ela aponta para mim e para você, que o nosso dever é se submeter
a transformação que Deus nos oferece em Cristo. No fim das contas, quando Paulo dá a qualificação para quem deseja ser pastor ou pastora, ele está dizendo: você precisa ter o seu caráter transformado, tal qual todo e qualquer cristão. Não é diferente. Não é diferente. Concluindo, os falsos mestres da igreja de Éfeso buscavam reconhecimento, poder e fama. Paulo escreve a Timóteo apontando como os pastores e líderes devem ser e viver, justamente para contrapor a busca por reconhecimento pessoal. Mais que uma lista de qualidades, são valores que nós devemos cultivar e viver. São para a liderança, mas também para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A lista inclui tanto os valores morais quanto valores sociais. E o testemunho é apontado como meio pelo qual se atesta a transformação de vida. É pelos frutos que se conhece a árvore, diz Jesus. Hoje, enfrentamos problemas de formação e caráter da liderança. O problema não é novo na vida da igreja. Sempre houve e sempre haverá aqueles que buscam na igreja uma forma de se autopromover e obter lucro. Basta uma conversa com os seminaristas ou com professores da nossa faculdade de teologia para a gente saber das histórias de pessoas que se assentam nos bancos da casa de profetas e que declaram, como eu ouvi de colegas de turma meu: eu estou aqui para complementar a renda da minha casa. Que vocação é essa? Né? Que vocação é essa? Então a gente olha para o ministério pastoral e começa a perceber que no ministério pastoral também há pessoas imperfeitas, porque o pastor não é uma pessoa perfeita e ele precisa ter o seu caráter transformado, como todos nós. Mas é na liderança que pesa a responsabilidade maior de conduzir o povo nos caminhos do Senhor. E nós não podemos nos calar diante de tantas evidências de líderes que se colocam como proclamadores do Evangelho e são, na verdade, falsos mestres que pensam em si mesmos. E aí talvez a gente se pergunte assim: mas pastor, esse povo está na mídia, né? Esse povo tem a televisão, esse povo tem a internet na mão, tem a rádio, tem poder, tem dinheiro, né? Esse povo investe em propaganda, em marketing. Como que a gente vai contrapor este povo? A gente não precisa comprar horário na televisão para isso. A gente só precisa testemunhar para o nosso vizinho, nosso parente, para o nosso amigo, o que é ser cristão. E como Cristo está mudando a história da nossa vida. Qualificação não é currículo, mas sim caráter transformado. Pastores devem buscar melhorar os seus currículos? Sim, devem. Não é à toa que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil promove a cada 2 anos o programa de educação continuada de pastores. Ano passado, nós temos uma lista de leituras, resenhas, palestras para assistir, atividades a cumprir. A cada 2 anos nós nos submetemos a este programa. Além deste, também é importante nós estudarmos, sermos qualificados, né? E se qualificar é necessário. No entanto, não adianta nós termos todas as qualificações do mundo se nós não buscarmos a integridade de caráter, se nós não nos submetermos e obedecermos ao Deus da nossa vida. Ser pastor é uma nobre função. Não pode ser vivida de maneira desleixada, focada em seus interesses, e é isto que Paulo está nos ensinando esta noite. Mas deve ser vivido buscando a cada dia mais o caráter de Cristo em nós. Oremos pelos nossos pastores, oremos pelos nossos líderes aqui da igreja. Busquemos, junto com o pastor e com os líderes da igreja, a integridade de caráter. Que Deus nos abençoe.